Alô, alô, bem-vindos ao EPADREC Podcast. Nós estamos no segundo episódio. Temos uma dinâmica aqui espetacular. Temos um convidado excelente. Temos também aqui uma equipa ao vivo. Vocês querem dizer um oi lá para casa? Oh, isso, muito bem. Bem, se não conheces ainda o projeto, o EPADREC Podcast é um podcast de inspiração, motivação e empreendedorismo. Vamos ter muitas dicas essas contadas na primeira pessoa por quem já traçou esse trajeto de sucesso e está disposto a partilhar comigo, com aqueles que estão aqui e contigo aí em casa também, algumas dicas fundamentais para o teu sucesso. Além de colega e muito disponível sempre para nos ajudar, é o empresário multifacetado de sucesso, por isso atua em várias áreas em simultâneo. Ele é formado em Tecnologias de Informação e Geografia, é isso? SIGs, Sistemas de Informação Geográfica. Isso. E é um professor responsável aqui pelo nosso vinho, da EPADREC, e também já faz parte da história da EPADREC. Ele está cá desde 1995 que ele conhece a história. Correto. 28 anos é muita história e tanto para partilhar aqui connosco. Mais uma vez, obrigado por tirar este tempinho e estar aqui connosco e partilhar a sua história. Contente que é. Eu lembro-me que, algum tempo atrás, nós recebemos cá a Antena 1. E eu tive o prazer de acompanhar, neste caso, a entrevista. Sim. E posso dizer que, a partir daí, ouvi um pouquinho da sua história, que eu não conhecia e que achei muito interessante. E fiquei na expectativa do artigo final. Mas quando eu vi o artigo final, pensei, a história acabou por perder-se um pouco. Talvez o foco da entrevista não era aquele, obviamente, não é? Eu pensei, eu gostava muito que outras pessoas conhecessem esta história, porque acho extraordinário. Por isso, eu gostava que começássemos desde o princípio. Professor Délio, quando é que sentiu este bichinho desta área? Da agricultura. Isso. Como é que começou? É assim, eu sou nascido e criado no meio, por assim dizer. Portanto, eu vivi, até vir aqui para a escola, sempre numa casa agrícola. O meu avô era agricultor e eu sempre acompanhei toda a dinâmica da casa agrícola. Portanto, era uma casa agrícola. Estamos a falar portanto, eu nasci em 77, né? Portanto, as coisas, a parte do mundo agrícola evoluiu muito daí para cá. Mas naquela altura a casa tinha um pouquinho de tudo. Tinha área animal, tinha área vegetal, faziam cereais, fazia-se tudo um pouco. E eu, enquanto miúdo, acompanhava aquilo tudo, não é? Atrapalhava lá o pessoal, não é? Eles andavam a trabalhar e eu a estrovar um bocadinho, mas também já um pouco a viver aquilo, não é? E cresci nesse meio, e sempre me identifiquei com o meio. O campo, para mim, é muito importante, faz parte de mim. Gosto bastante. Então, já vamos na terceira geração. Vamos para a quarta geração. Os meus bisavós já tinham agricultura. Okay. Já tinham. Os terrenos que eu hoje trabalho, aquilo que é hoje parte integrante da Sociedade Agrícola, que é a minha empresa da parte agrícola, o que é hoje parte da Sociedade Agrícola do Casal da Esteira, era efetivamente dos meus bisavós. E tem muitas memórias dessa altura, trabalhar junto com o avô? Eu tenho muitas. São as primeiras. O meu pai não é, o meu pai tem alguma agricultura, mas não é devoto da agricultura. O meu pai vem de outras áreas, vem dos seguros, vem dos transportes. É a área dos transportes que ele ainda hoje exerce e que ele gosta. O meu avô materno e paterno, sim, agricultores, mas mais com o materno, que eu venho a perceber a importância, o que é bom o ar fresco do campo às 6 da manhã. Ótimo, fantástico. Em termos de vir para a EPADREC, o que é que aconteceu aqui? Eu tenho a ideia que geograficamente não eram. Precisamente, eu sou de Caldas, ainda hoje resido em Caldas, habito em Caldas. Na altura habitava lá está com o meu avô, portanto, na freguesia de Alvernia, pertencendo também ao concelho de Caldas. Integro, nos anos 90, a escola Bordal Pinheiro, a escola secundária Rafael Bordal Pinheiro em Caldas da Rainha. E quando chego ao 9º ano, claro, nós naquela altura já tínhamos ali uma possibilidade de opção, e quando chego ao 9º ano, efetivamente, há a possibilidade de ir para um curso de agropecuária, porque a escola tinha, e eu efetivamente fui para o curso de agropecuária lá na Bordal Pinheiro. Estive lá um ano, e a meio do ano, o professor Luís Pinhal, que é uma pessoa importante nesse aspecto, aqui no meu traçado de percurso, o professor Luís Pinhal, que era o nosso professor de Agricultura,
Um dia chega muito triste à nossa sala e diz, meninos, tenho muitíssimo triste para vos dar. Ficámos assim um pouco todos apreensivos, não é? Naquela coisa da brincadeira e de alguma palhaçada que dava ali algum à vontade nas aulas práticas, até pensávamos que a pessoa estivesse a brincar connosco, mas efetivamente o assunto era sério. O que é que era? É que o curso de agropecuária não ia ter continuidade na escola, ia fechar por ali, ou seja, eu no próximo ano tinha que mudar de área. O que para mim era um problema, porque eu efetivamente estava na área que eu queria, estava a fazer, ou estava a começar a fazer de uma forma se calhar um pouco mais instruída aquilo que eu toda a vida tinha feito e que gostava de fazer e que me sentia bem a fazer. E aí foi um bocadinho desagradável, foi um bocadinho chato. Há algum tempo nós estávamos na sala dos professores e eu achei muito interessante da sua parte levantar de que este aluno faz uma distância considerável para estar cá. Temos aqui o Rafael Almeida, efetivamente, que é um aluno que pertence ao Conselho de Torres Alenquer, Torres Vedras. De alguma forma, quando apanha alunos que fazem este esforço, eu acredito na altura, não é? Apesar da distância manter-se a mesma entre Alcobaça mas as coisas mudaram, precisamente, as coisas mudaram muito e também lá está, eu fui, entre aspas, forçado, no bom sentido, a ficar um ano em Caldas numa área que eu não tinha nada a ver com a minha, portanto eu tive um ano em TLP, Técnicas de Linguagem e Programação, nada a ver com depois aquilo que eu me venho a licenciar mais tarde, mas na altura TLP, ou seja, Técnicas de Linguagem e Programação, nós pretendíamos a ser datilógrafos. Tínhamos lá umas máquinas de escrever, com a professora Henriqueta, que era uma senhora muito figéneres e que eu me lembro muito bem dela. Nós tínhamos uma sala cheia de máquinas de escrever, com um placar muito grande com o teclado QWERTY. Ela tapava-nos o teclado, punha-nos uma música e nós tínhamos de escrever à máquina ao som da música, aquilo era engraçado. Mas facto é que aquilo não era para mim, não é? Portanto, aquilo não era para mim. E eu depois, portanto, porquê? Porque não tinha 18 anos, não tinha carta de condução, e foi a condição básica dos meus pais na altura, foi, ok, sim senhor, tu queres seguir a área agrícola, vais segui-la, mas vais tirar a carta e vais ter um carro para poder deslocar para a escola de Alcobaça, porque, de facto, estamos a falar aqui de 25 km de diferencial, e os meus pais na altura disseram, és muito novo para viver fora de casa, nem pensar nisso, ficas aqui um ano a madurar essa situação e depois, se efetivamente for isso, eu acho que na altura, eu sinceramente, acho que na altura a ideia foi, vamos ver se a gente move este gajo, mas é disto, vamos ver se ele entra noutra área e se esquece a agricultura, mas não, era aquilo que eu gostava. E acabei por vir parar cá. Em 95 venho parar à EPASSIS, na altura EPASSIS, Escola Profissional de Agricultura de Siste. Isso. Quando olha para alunos atualmente que fazem esforço e às vezes vêm de áreas mais deslocadas para cá, de alguma forma revê-se, por assim dizer, no esforço que fazia diariamente na viagem? É importante que nós, para já, é muito importante que na vida a gente faça aquilo que gosta, porque é muito mais fácil, fica muito mais leve. Costuma-se dizer que quem faz o que gosta não trabalha, não é? Portanto, está ocupado, as coisas fluem naturalmente. Quando nós nos sentimos forçados a levantar para ir fazer aquilo, alguma coisa não está bem. E, efetivamente, os alunos que vêm para aqui, que têm que vir diárias, eu lembro-me na altura quando a nossa diretora, a professora Paula, me disse, atenção, vamos ter um menino que vem de longe, disse, ótimo, deixa eu ver, isso é maravilhoso. Porque, efetivamente, se é isto que ele quer, ele está a lutar para aquilo que quer, isso é a melhor forma de começar a estruturar uma vida, não é dúvida nenhuma. É seguirmos os nossos sonhos, os nossos objetivos. Até porque a agricultura, a noção que eu tenho, a minha história da agricultura é muito só sobre vasos, por isso eu não posso dizer... Ok, mas temos que começar por algum lado. Isso. Mas a ideia que eu tenho da agricultura é que é algo que não dá muito para desligar. Ou seja, enquanto uma área profissional normal, existem os fins de semana, existem as férias, que há aqui um desapego temporário, a agricultura tem que ser alguém que ame muito aquela área. Tem que se gostar muito. Tem-se gostar muito porque há um espírito de sacrifício. Acima de tudo, há um enorme espírito de sacrifício. Veja, se tiverem 40 graus de temperatura, nós corremos o risco de ter que andar a colher fruta ou ter que andar a fazer um tratamento. Quer dizer, com 40 graus, tecnicamente não deveríamos de andar, mas poderemos ter que andar. No inverno, com frio, com gelo, temos uma tesoura de poda nas mãos e andamos a podar. Isto na área vegetal, se for na área animal, sábados, domingos, feriados, fins de semana, aniversários, passagens de ano, os animais comem. E precisam ser assistidos e existem nascimentos, portanto há todo um cuidado que tem que ser garantido para que as coisas funcionem. Portanto, na área agrícola, no campo, na área vegetal, nas culturas às vezes, nos cereais e afins, dá para desligar um pouquinho, pontualmente, lá está, a gente sabe que, ok, dia de Natal, pronto, hoje não me apetece ir
ao pomar, não vou, mas dá para não ir. Epá, se eu tiver um efetivo de vacas ou de porcos, eu tenho que lá ir garantidamente, ou tenho que lá ir alguém no meu lugar, os animais não podem ficar sem nada. Tem que ser mesmo algo que se si ame muito, não é? Tem que se gostar muito daquilo que se faz. E depois, ainda por cima, a quantidade de anos que já está na área. E teve ainda aí um desviozinho que poderia ter a possibilidade de... Podia. Mas não, estava lá dentro, era isso que queria. Estava. Não, lá está. Quando se gosta, quando se vive o campo, quer-se o campo. Com todas as limitações, com tudo aquilo, com todas as castrações, efetivamente, que ele nos traz, porque eu lembro, agora já sou um pouco mais velho, mas lembro-me da idade deles agora, quando eu tinha os 18, 19, 20, era porreiro, ir à praia, ir com os amigos fazer isto, ou fazer aquilo, aos fins de semana, porque até, lá está, e até no meu caso em particular, e no caso de alguns deles também é assim, os sábados e os domingos, muitas das vezes, eram os dias de ir comercializar os produtos. Que eu ainda hoje faço isso, ainda hoje comercializo parte da minha produção. Ainda hoje parte da minha produção sou eu que comercializo. Ao sábado e ao domingo, lá estou, de madrugada, às 4 e tal, 5 da manhã, lá vou eu fazer a venda de parte da minha produção. Uma curiosidade que eu tenho, na altura que estava na EPADREC, dedicava-se inteiramente aos estudos? Não, havia sempre aqui... Não, houve sempre. A parte profissional... Houve sempre porque há a necessidade, lá está. Na altura, a Casa Agrícola era dos meus avós, com também o peso da idade, de doenças, pronto, o percurso natural da vida. Efetivamente, os mais novos são obrigados, ou são convidados, ou empurrados a assumir o lugar, né? A assumir o lugar de gestão e o papel de continuidade. E nessa altura já assim, claro que sim, inevitavelmente, ou seja, eu às vezes critico-os um pouco na perspectiva de achar que eles se devem dedicar mais ao estudo e devem pensar mais no futuro deles, mas por vezes, e isto é uma pequena inconfidência, mas que é um pouco isto, porque eu lembro-me de chegar a casa, a mochila ficava no carro, eu chegava a casa, mudava de roupa, ia pegar no trator e ia fazer o que tivesse de ser feito. O que tivesse de ser feito. Portanto, aqueles que efetivamente, e graças a Deus temos aqui alguns, temos aqui bastantes até que são assim, eu de certa forma revejo-me um pouco e sei que é assim porque tem que ser assim, porque há essa necessidade, há essa exigência, há essa absorção por parte de uma casa agrícola, absorve-nos, efetivamente. Ou adiamos aquilo e queremos pisgar-nos dali para fora e acabou-se. Ou vivemos isto e pronto, e somos uma continuidade com, efetivamente, aqui algum prejuízo da nossa parte, do plano familiar, das vivências, dos 18 anos, dos 19, dos 20, que temos ali, sabemos todos que é ali uma altura muito própria para nós, mas que depois, efetivamente, as coisas tomam o rumo que tomam. E nós temos que lhe dar continuidade. Se hoje, como professor experiente, já está a dar aulas há... 14 anos aqui. Há 14 anos. 14 anos aqui na escola. Conseguisse olhar para trás e avaliar um bocadinho daquele Délio que entrou na escola. Não tinha nada a ver. Honestamente, não tinha nada como a é ver. que se considera? Um aluno dedicado, podia ser um pouco melhor? Veja, vamos lá ver uma coisa, os tempos são diferentes, o percurso escolar é um pouco diferente. O que é que eu vejo? Eu vejo naquela altura uma criança um pouco assustada, mas cheia de vontade de fazer e de querer fazer, que veio à procura do sítio ideal para conseguir dar caminho, aliás, um primeiro caminho, porque eu confesso que a minha primeira fase, eu nunca pensei em fazer um curso superior. E devo isso a esta escola. O facto de eu ir para um curso superior, de eu ter tirado um curso superior, eu devo à EPADREC, ou à EPACES, eu gosto de lhe chamar EPACES, porque na altura era EPACES. Embora o espaço seja o mesmo, efetivamente, lá está, é a adaptação dos tempos. Mas deve-se, porquê? Porque eu venho para aqui com o objetivo de fazer um 12º ano. E daqui lá está, ir para a minha vida, ir para a agricultura, ir para os táxis, que era um negócio da família, que ainda hoje é. E naquela altura, lá está, nós com os 18 anos queremos conduzir e queremos andar e queremos não sei o quê. E também é um gosto, é uma paixão que eu tenho por essa área de trabalho. Mas o facto é que eu venho para aqui e passo aqui 3 anos. Estes 3 anos passaram. É o que eu lhes digo a eles quando eles chegam no primeiro ano. E há 3 anos não, vocês vão ver que isto são 3 dias. Na prática isto são 3 dias. Isto vai passar muito, muito depressa. Quem vive isto passa no instante. E é importante, lá está, é importante que eles quando vêm para aqui que eles vivam a área. Eles gostem disto, eles identifiquem-se com isto, porque a escola tem de tudo. Na escola nós conseguimos, a nossa quinta, a nossa exploração agrícola é um tubo de ensaio ao vivo. Portanto, nós temos os animais, nós temos o pomar das macieiras, nós temos o pomar das freiras, nós temos a vinha, nós fazemos o vinho, nós temos as máquinas.
Portanto, nós temos horticultura, nós temos um bocadinho de tudo. E o objetivo aqui, efetivamente, porque depois a agricultura, nós quando falamos em agricultura falamos num todo, mas depois cada vez mais nós temos que nos especializar. Temos que entrar num caminho, lá está. Ainda há pouco eu lhe dizia que quando eu olho para a casa agrícola que herdei, hoje não tem nada a ver com o que era naquela altura, porque naquela altura lá está. Claro. Havia os porcos, havia vacas, havia ovinos, havia caprinos, fazia-se muito cereal, fazia-se cebola, fazia-se batata, fazia-se hortícola, fazia-se tudo. E eu, não, lá está, consegui gerir isso com a vida que eu tenho hoje, é completamente impensável. Eu consegui manter a estrutura em si, física, está lá, mas dediquei-me única e exclusivamente à fruticultura e à viticultura. É o que tenho, maçãs e vinho. E vinho não, perdão, e uvas, porque eu deixei de fabricar vinho. Com muita pena minha, mas a uma pequena escala não é rentável transformarmos. Depois temos que vender para armazém, os valores nem sempre são apelativos e eu deixei de fazer. Vendo as uvas por atacado e liberto-me assim. Claro. Mas lá está, quem vem para aqui, para a escola e gosta da área agrícola, tem aqui por onde. E às vezes aqui dentro até se encontram surpresas de coisas que eles não estavam à espera e depois acabam por perceber que até se calhar, lá está, na altura em que eles vão fazer os estágios, eles acabam por perceber que se calhar, e já tive alunos desses, alunos que no ano estagiaram animal, no outro ano foram estagiar para vegetal. Porquê? Porque tinham ideia, porque lá está, nem toda a gente tem a sorte ou o destino, nem toda a gente vem de casas agrícolas. Eu já tive aqui muito aluno nestes 14 anos que vem de um apartamento. E como dizia há pouco Ruben, agricultor de base também não deixa de ser agricultor. E houve aqui uma fase, efetivamente, em que o pessoal tinha uma couve e uma alface na varanda e queria saber mais daquilo e vinha para a escola para aprender e para evoluir. Portanto, não tem mal nenhum. Mas os que já vêm, isto tudo para dizer o quê? Que os que já vêm da área agrícola, os que já vêm do campo, os que já têm esta matriz, chegam aqui já têm mais ou menos um caminho definido. Quem não vem, uma vez que nós temos um pouquinho de tudo, dá para eles se encontrarem e dá para eles irem perceber qual é que é a essência que querem, aquilo que procuram. Portanto, o vir para aqui faz diferença. Faz muita diferença. Um aspecto que eu tenho encontrado e às vezes, até talvez por desinformação, alguns profissionais, como professores ou docentes, há muito aquela ideia de vai para uma escola profissional quem não dá. Eu gostava da no meu tempo dizia-se uma coisa bastante mais desagradável, mas pronto, quem vinha, vai para a profissional, os burros é que vão para as escolas profissionais. Eu nunca tive essa ideia, muito antes pelo contrário. Eu gostava de, olhando para o seu percurso, alguém que entra e efetivamente vinha apenas com a ideia de acabar o 12º. Sentiu-se, quando entra na universidade, sentiu-se de alguma forma inferiorizado pelos conhecimentos que levou de uma escola profissional? De forma nenhuma. Aliás, para já, acho que é um estigma que não faz sentido nenhum. Aliás, até digo o contrário. Quem, aos 17, 18, 19, que eles hoje entram aqui um pouco mais cedo do que também se entrava naquela altura, define como estratégia de vida passar por um curso profissional, acho que é alguém que tem uma noção do mercado de trabalho e da preparação que precisa ter para esse mercado de trabalho e para a vida muito maior do que uma pessoa que está habituado a estar naquela escola com aquele grupo e quer continuar ali sem perceber muito bem o que é que aquilo vai dar. Pronto. Eu, quando saí daqui da escola e entrei em Santarém, o meu grande choque foi, vamos lá ver, o afastamento das pessoas. Ou seja, isto aqui é uma comunidade, nós somos próximos, demasiado não. Somos felizmente próximos uns dos outros. Vivemos aqui numa comunidade que nos favorece e que nos facilita a vida, que promove a troca de valências de uns entre outros e que acho que é uma mais-valia. Quando chega, na altura eu entrei em Santarém em 1998, na Escola Superior Agrária. Chegámos lá com 1000 e não sei quantos alunos, quer dizer, nós somos uma formiguinha no meio de uma multidão. E esse PAC e a não, ou o afastamento, a não proximidade com os professores, porque nós aqui, já hoje, e eu tento promover isso com eles, e alguns deles estão aqui e poderão falar na primeira pessoa, obviamente, mas acho que é importante promover esta proximidade com eles. Por isto mesmo, por troca de experiências, por orientação, por encaminhamento, nós no ensino superior não é bem assim, não é? Portanto, o professor entra na sala, liga ao computador, hoje liga ao computador, na altura ligava ao retroprojetor, começa a passar a informação. Eu lembro uma vez, assim, lá no meio de não sei quantos mil, num anfiteatro, levantei o dedo,
O professor lá olhou para mim, o que é que é? E eu fiz uma pergunta e eu senti-me a pior pessoa do mundo, porque, pronto, não é que é uma realidade diferente, ponto, mas é uma realidade que é importante e que faz parte, percebe? Da mesma forma que, por exemplo, eu, após terminar o curso superior em Santarém, tive um percurso profissional que me obrigou a passar pela capital há uns anos e que o meu primeiro impacto foi, e aliás eu sempre pensei para mim, se eu tiver um dia que trabalhar em Lisboa, não vou. Eu fui, e hoje olho para trás e foi das melhores coisas que podia ter acontecido, porque a gente leva ali um banho, levamos ali um... Faz crescer à força, e isso é muito importante depois, porque essa bagagem, se traz de lá para cá, aquilo é uma selva no bom sentido, mas não deixa de o ser. E na selva nós só comemos ou somos comidos, não é? Literalmente. Torna-nos mais fortes, algumas circunstâncias. Sim, e dá-nos um poder de encaixe, de conversação, de adaptação, que não tem nada a ver. E que é importante, que é muito importante para nós, enquanto indivíduos, enquanto profissionais, termos isso. Ainda assim, falando e retomando um bocadinho aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, quando fazia a sua radiografia, por assim dizer, do Délio da escola, será que as professoras que o tiveram teriam a mesma radiografia? Não sei. Vamos ver, porque eu pedi que nos dessem feedback. Ferreiro. Então, vamos ver aqui uma das professoras e esperemos... Corra bem. O Délio sempre foi um aluno muito trabalhador, muito empenhado e muito educado. Foi um aluno sempre que gostou muito de ajudar todas as pessoas e continua, e foi sempre um aluno em que podemos contar com ele para nos ajudar nos trabalhos da escola. Délio, muitas felicidades porque tu mereces. Obrigado. Ora, temos aqui uma prova de que, apesar de ainda há um bocadinho se ter descrito como aquele rapazinho inseguro que não sabia muito bem, sim, porque lá está. Esforçava-se para... Vamos lá ver uma coisa, como eu dizia há pouco, Ruben, só o facto da gente, vamos lá ver, eu estive na Bordal Pinheiro, portanto, do 7º ao 9º, nós queremos ali o nosso núcleo. Claro. E nesta idade, dos 17, 18, 19, é importante, nós temos o nosso núcleo, o nosso grupo, identificamos com ele, a gente a rasgar com isso e mudar, deixando-nos sempre ali, ficamos um bocadinho vulneráveis. E eu lembro na altura que vim para cá, apesar de virem alguns colegas também, mas senti que, para onde é que eu vou, onde é que eu me estou a meter, não é? Quando cheguei aqui, pessoal mais velho e tal, assim, já pessoal barbudo, como eu sou hoje, mas pronto, na altura eles já eram, lembro-me de sentir assim um bocadinho desconfortável. Agora, efetivamente, lá está, como diz hoje minha colega Patrícia, na altura a minha professora Patrícia, efetivamente, lá está, eu acho que é o gostarmos, é o identificarmos, é o vivermos o projeto. E eu lembro-me que a primeira vez que vim à escola, pela mão do professor Luís Pinhal, porque com aquela questão de fechar o curso na Bordal Pinheiro, e ele um dia disse-me, Délio, eu vou arranjar uma escola para si se quiser. E um dia meteu-me no carro e trouxe-me aqui. Eu cheguei aqui e fiquei superbado, né? Portanto, porque ao fim e ao cabo vi um espaço físico em condições de concretizar aquilo que eu gostava. Porque se eu já lá vivia a área e tínhamos uma estufa e um terrenozinho onde fazíamos uns bonecos e umas alfaces, quando eu chego aqui e vejo esta quinta, não com a tecnologia e com a capacidade que tem hoje, mas já muito bem estruturada e muito bem delineada, eu pensei, eu quero estar aqui, eu quero isto. Então, portanto, o impacto que aquele professor teve em Luís trazê-lo... O professor Luís Pinhal foi muito importante. Marcou estes anos todos. Sim, sem dúvida nenhuma. E de alguma forma, sem dúvida nenhuma, ainda hoje, é uma pessoa sente gratidão e tenta repassar isso também aos alunos que passam. Eu tento sempre, dentro do possível, nas minhas aulas, que eles percebam que, para já, isto aqui, efetivamente, a escola, a forma como nós trabalhamos com eles, independentemente de haver alterações do plano de estudos, de haver mudanças, de eu dar disciplinas que nunca tinha dado e que me vou preparando para dar e deixar de dar umas e passar a dar outras, umas mais técnicas, outras mais práticas, mas eu gosto sempre que eles tenham a noção que, efetivamente, que, acima de tudo, somos indivíduos. Somos pessoas, não é? Esta proximidade que falávamos há um bocadinho. Esta proximidade é muito importante. E quando eles vêm ter comigo e me perguntam ao professor o que é que o professor acha disto, o que é que... eu dou a minha opinião. Os conselhos dizem que se fazem bons ninguém os dava, a gente os vendia. Mas eu gosto muito de dinheiro, mas o dinheiro para mim não é o que está no primeiro plano. Há outras coisas no primeiro plano. Aliás, uma prova é isso, estar a partilhar o seu tempo connosco e a sua história, e que nós agradecemos muito. Como é que vem parar a EPADREC agora como, não aluno, mas professor? Pronto, como eu lhe dizia há pouco, como é que aconteceu? É curioso. E pensei que fosse uma coisa de passagem por pouco tempo. Nunca pensei já cá estar há 14 anos, mas lá está o relógio não para, o tic-tac mantém-se. Mas o que é que acontece? Eu terminei o meu curso, trabalhei
numa empresa, num gabinete de expropriações e obras públicas, portanto, nada tem a ver com isto. Outro bocadinho de tilografia que saiu ali do percurso, É mas pá, depois saí, volta novamente à agricultura. portanto, vão ver, nós apanhámos aqui aquela fase de 2007, mas vá lá, 2008, em que as coisas se complicaram também um bocadinho do ponto de vista económico, e eu trabalhava portanto, lá está, numa empresa que era a nível trabalhava com obras públicas, exclusivamente com obras públicas do Estado português. Portanto, caminhos de ferro, estradas, adjudicações de terrenos para fazer obra pública. E eu sou convidado para ir para a nível e começo a trabalhar como técnico técnico de cadastro, avaliação e expropriação. Uma coisa assim que eu, pronto... E lembro-me a primeira vez que a minha chefe na altura, a Carla, um dia entrega-me uma pasta e diz-me assim, pronto, vais à casa deste senhor, esta morada, e vais lá expropriar o terreno. E eu pensei, se eu tivesse um indivíduo que chegasse à minha porta, me batesse à porta e dizer que me queria tirar um bocado de terreno, eu dava-lhe um tiro. Isto vai correr mal. Mas o facto é que andei nessa vida quase 10 anos. E gostei imenso. Porquê? Lá está. O poder comunicar com as pessoas, o transmitir informação às pessoas, o criar mais valia. Porque o nosso país, embora haja muitos problemas, efetivamente a gente sabe, mas também sabemos que tivemos aqui um salto qualitativo nas últimas décadas. Infraestruturas, saneamento, abastecimento de água, nem toda a gente tem noção. Para eles, lá está, para eles hoje é elementar abrir uma torneira e termos água. Mas não foi sempre assim, a gente sabe. A gente sabe que não foi sempre assim. E no tempo que eu passei, que eu andei aqui nas expropriações, isto para mim foi gratificante. Para já a parte inicial que eu gostava, de comunicar com as pessoas. Depois acabava por ter obras espalhadas por toda e qualquer parte do país. E tenho contactos e tenho amizades ainda hoje dessa altura, portanto. Mesmo daquelas pessoas a quem ia... E a expropriar. Mantém contacto. Ainda mantém contacto. Não há muito tempo me ligou um senhor... está dela e tal, lembra-se de mim aqui, ramado. Eu tive que fazer um bico de chocolate, tenho que me ajudar um bocadinho. Claro que já não consegui chegar lá. Mas isto porquê? Porque parece que eu mandei pôr lá uma caixa de visita, uma tampa de esgoto comum no terreno do senhor, e aquilo entupiu, saltou fora e o senhor tinha o terreno todo inundado. Só amigo, pois, você agora tem que falar com alguém das Águas de Portugal, já não é nada comigo. Mas pronto, mas isto porquê? Porque o meu contacto mantém-se, o contacto que eu tinha dessa altura, fiquei com esse número de super pacífico. Aliás, é um dos aspectos que eu tenho que o elogiar, porque encontro muitas pessoas, às vezes até peritas na área, mas nem todas têm capacidade de comunicação, não é? É uma dificuldade. E aí a sua capacidade de comunicar para o exterior o conhecimento que tem é uma grande mais-valia. Pronto, obrigado. Nós vamos nos adaptando, não é? Vamos adaptando. E estando aqui, estando na escola e estando com eles, é importante a gente conseguir comunicar. É claro que a experiência, como estava a dizer, 10 anos, e agora estamos a falar de 14 anos na área de ensino. E ele dizendo, já agora, só para terminar, que entretanto essa empresa veio a fechar, dificuldades financeiras, e eu, na iminência de ficar desempregado, soube, alguém comentou comigo que era preciso um professor aqui na escola, e eu pensei para mim, ok, porreiro, faço ali um ano e tal, vou lá, faço ali um ano e tal, e então sigo... Ups, parece que hoje ficamos por aqui. Será que foi só mesmo um ano? Fica atento, o próximo episódio, parte 2, ficará disponível em breve. Esperamos por